Último exemplo, pessoal, que era uma consulta para trazer algumas informações resumidas por cliente de dois períodos diferentes. Há várias maneiras de fazer essa consulta. Eu até havia comentado de vocês fazerem com subconsulta e com visões, que é a maneira que eu vou apresentar aqui, mas há várias estratégias, mesmo com procedure é possível fazer. Mas o objetivo aqui é mostrar o plano para essas duas situações, uma delas usando subconsultas e a outra com visões, e o uso do índice por data inicial prevista, que é o filtro que foi utilizado aqui. Então, se eu for fazer uma versão com subqueries, eu vou fazer um join da tabela de clientes com uma subconsulta que trará os dados do período de 2018, já resumidos, agrupados por cliente, e a outra também do período de 2019, que eu renomeei aqui para R1 e R2. Se eu executar essa consulta aqui, nós vamos perceber que o tempo de execução ele gira em torno de 1 minuto, 1 segundo, aliás, melhor é rápido essa consulta. Então não é um tempo muito grande, mas é importante comparar com uma situação com visões e até mesmo com o índice. Aqui eu já tenho a criação do índice, mas ele não existe no momento, eu vou na sequência fazer. Aqui estão as duas visões, então, que representam a criação das duas subconsultas como visões, também não há algo novo nessa questão. E aqui a consulta usando, portanto, as visões. Tá? Essa consulta aqui passa a utilizar as visões. Então, primeiro vamos analisar o plano dessa consulta inicial, não usando as visões, até para comparar o plano com as visões. O plano de consulta aqui, vocês vão perceber algumas coisas que eu considero bem interessante para quem for analisar. Essa é uma análise que é legal fazer, onde, por exemplo, aqui, o que ele faz em todo esse ramo aqui? Ele faz a subquery que pega, por exemplo, 2018. Aqui até a gente não está vendo a data, mas essa parte aqui é a leitura dos dados do projeto, filtrando por 2018. Ele faz uma ordenação depois para poder agregar. Essa é uma característica importante. Um processo de group by de agregação normalmente pressupõe uma ordenação anterior. Ele segue aqui. E aqui tem um negócio interessante, que quando ele faz um join com a tabela de cliente, ele usa um merge join. Merge join é um algoritmo extremamente eficiente de join. Eu comentei com vocês na aula as características dele, só que ele pressupõe que as duas tabelas precisam estar na mesma ordem, que é aquele algoritmo básico que vai movendo dois ponteiros, pegando um registro de uma tabela e movendo da tabela interna, só que os dados têm que estar ordenados da mesma maneira. Aqui eles estão, porque ele leu pela chave primária do cliente, e como os dados vêm ordenados e agrupados por código de cliente aqui, ele pode usar merge join. O mesmo ele faz aqui quando ele faz um join com a segunda subconsulta que lê os projetos, aí sim, mesmo que vocês não estejam vendo aqui a data, pelo ano de 2019. Então, isso é uma característica muito importante, a gente perceber qual algoritmo ele usa e muitas vezes se questionar por que ele usou esse método e eventualmente não um outro método. Essa é uma questão que eu acho que é importante analisar nos planos de consulta. E aqui, quando eu uso visões, se eu observar o plano de consulta, primeiro vamos executar aqui com visão, vocês vão perceber que o tempo não muda muito, era 1 segundo, 200 e alguma coisa, agora 188, mas para dizer que o tempo é basicamente o mesmo, varia um pouquinho de uma execução para outra, minimamente. O plano, se vocês observarem aqui, mesmo com visões, ele é basicamente o mesmo plano. Então, essa é uma característica quando a gente usa visões. O que acontece na prática, na maioria dos sistemas de banco de dados, é que a visão, o SQL da visão, é executada quando a visão é usada numa consulta principal. Então não muda aqui o plano, o rendimento é basicamente o mesmo. Então o fato de usar visões por si só não chega a ser uma otimização, uma melhoria de desempenho. Claro, em alguns casos talvez, dependendo da situação, não dá para afirmar que nunca é útil. Mas nesse caso o desempenho em si não vai mudar muito. O que acontece, claro, é a simplificação do SQL. Vou criar aqui um índice agora por data de início prevista. Tá? Esse índice aqui é criado relativamente rápido, é um índice em cima de uma tabela pequena. E aqui vocês vão perceber agora que quando a gente executa essa consulta, o desempenho dela, em termos de velocidade, olha só, 188 milissegundos, ou seja, a gente teve uma redução enorme, da ordem de 1 segundo a menos, ou seja, que proporcionalmente ao tempo da consulta é muita coisa. Tá? E olhando aqui o plano de consulta, a gente vai perceber que efetivamente ele usa aqui o índice por data de projeto. Claramente a gente conseguiu aqui uma otimização
melhoria no tempo. Então, de novo, o que a gente percebe nesse exercício outra vez? Índices utilizados de forma correta em cima de campos que são filtro, principalmente em cláusula de consulta, eles são muito úteis. Tá? Em alguns casos, como a gente viu no exemplo 2, não, mas aqui, assim como no primeiro caso, também foram bastante úteis. O que eu deixo de desafio para vocês, pessoal, que eu não vou mostrar aqui, é criar essas visões como visões materializadas. A gente viu lá no primeiro exercício, seria uma alternativa para comparar. E de outras formas também, talvez, desenvolver, usando, por exemplo, não subconsultas, mas a tabela de projeto mais de uma vez aqui na consulta principal, com filtros, enfim. Tem várias maneiras de fazer este mesmo exemplo. Deixo aí o desafio para vocês fazerem esses testes e essa análise, certo?